E aí, meu amigo advogado, minha amiga advogada, tudo bem, meus amigos estudantes de direito? Hoje eu quero fazer um desabafo aqui pra vocês, tá? Não seja esse tipo de profissional. Vou falar algumas situações chatas que aconteceram comigo nesse período, que faz um pouco a gente desacreditar na advocacia, sabe? Não em relação a você ganhar dinheiro na advocacia, mas um pouco sobre a falta de consideração entre os profissionais, entre um advogado com o outro, né? Eu já costumo falar aqui que o pior da advocacia é o advogado. Se o advogado tivesse um pouquinho mais de senso de coletividade, tudo seria melhor. Muitas vezes, né, a própria classe não se valoriza, a própria classe, né, adora falar mal do outro. Muitos querem derrubar, adoram depreciar o trabalho de outra pessoa. Eu não vou ficar chorando aqui, né? Eu quero só fazer esse vídeo com o intuito de, quem sabe, mudar um pouco sua cabeça, se você tem esse tipo de pensamento, para que a gente possa pelo menos melhorar, né, um pouquinho, tentar, vamos dizer, melhorar um pouquinho a advocacia. Eu não sei qual é a sua visão, né, quando você está advogando, se você advoga ou não, ou se você ainda está só estudando, mas não sei se você tem a visão de que a outra parte é seu inimigo. Tem muito advogado que tem essa visão, de olhar o outro advogado, o advogado da outra parte, como um inimigo também. Às vezes as partes têm problemas, têm confusões, rixas entre os dois, e aí o advogado pega tanto, né, isso, que acha que o outro advogado também é inimigo dele. Na minha visão, isso não é verdade. Eu acho que isso muitas vezes acaba até faltando com respeito com outro profissional. Você tem que ver o outro advogado como seu colega de profissão, não como inimigo. Eu acredito que se todo mundo tivesse esse pensamento, seria muito melhor. Vou falar algumas situações, né? Algumas situações chatas que aconteceram comigo nesse período. Vou deixar para o final, para mim, a pior. Quando isso aconteceu, realmente fiquei bastante chateado da outra advogada tentar me atacar pessoalmente. Eu vou falar aqui o que aconteceu, mas vou deixar só para o final, para você ficar até o final do vídeo. Primeiramente, né, eu acho que tem até um vídeo aqui no canal que eu postei sobre essa audiência, né? Que a outra advogada, né, como eu expliquei, parece que ela estava me vendo como inimigo, estava querendo que eu falasse alguma coisa errada para me pegar. Era uma rescisão indireta, a reclamante não queria voltar a trabalhar por conta de assédio que ela estava sofrendo na empresa. E lá naquele momento do acordo, né, chegou no dia da audiência online, o juiz foi perguntar das propostas de acordo que cada um tinha, e a empresa tinha a proposta de acordo da reclamante voltar a trabalhar. Essa era a proposta de acordo da empresa, sendo que a reclamante não queria voltar por conta das coisas que sofreu na empresa, né? E aí, né, eu tentei ser educado com a advogada, falar assim, doutora, nesse momento, né, ela não quer, né, esse tipo de acordo, pois ela não deseja voltar. E aí a advogada falou assim, por que ela não deseja voltar? Eu expliquei, nesse momento, agora a gente está na audiência de conciliação, eu não vou entrar tanto no mérito, até porque esse não é o momento, né? Mas se a audiência seguir para a instrução, a gente pode conversar e a doutora vai ver, né, por que ela não quer voltar. Aí a advogada foi, então quer dizer que ela que não quer voltar sem motivo, ela não tem motivo de não voltar. E aí até o juiz achou estranho assim e falou assim, doutora, não foi isso que ele quis falar, ele falou foi outra coisa, ele falou que se prosseguir para a instrução, vai saber os motivos dela não querer voltar. Aí eu só concordei, isso mesmo, excelência. É outra coisa também que me deixa chateado, né, às vezes, de dar um feedback, né, para outra pessoa que está do outro lado. Aconteceu comigo isso também, num caso parecido até, né, também de uma rescisão indireta para uma reclamante que estava grávida. Só que a empresa, né, tinha perdido uma licitação, uma empresa privada mesmo, e isso no começo do ano, e demitiu os outros funcionários, mas não demitiu a reclamante, minha cliente, porque ela estava grávida, né? Ela tem que pagar a estabilidade, então a empresa não quis fazer isso. E deixou ela abandonada, não falou para ela o que ia ser feito, não colocou ela em outro lugar, não pagou nada, deixou a reclamante, né, totalmente desamparada, não respondia, e aí a gente entrou com esse processo de rescisão indireta. Normalmente, né, eu não entro em contato com a empresa para propor acordo, geralmente eu espero a empresa entrar em contato comigo. E isso na minoria das vezes acontece, tá? Geralmente é na audiência mesmo. Quando aconteceu a primeira audiência, a empresa falou que tinha acabado de ser intimada, né? E aí eles não tinham conversado ainda com a empresa sobre acordo, e aí pediu prazo, né, para conversar com a empresa, pediu meu telefone, e eu não era obrigado a aceitar, né? Ele pediu para remarcar a audiência, na verdade. E aí, por consideração e acreditar nele, né, eu falei, não, tudo bem, vamos remarcar a audiência de conciliação, e aí eu, né, passo meu telefone para você e você entra em contato comigo e fala qual é a proposta da empresa. Ele não entrou em contato comigo. E a audiência teve outra audiência de conciliação por conta disso. Demorou mais tempo. Na outra audiência de conciliação foi uma proposta que não foi uma proposta legal, e a gente não fechou o acordo. Durante esse período a reclamante teve bebê, né, isso para você ver, o período que ela ficou sem receber nada.
E ela tentou dar entrada no auxílio maternidade, só que não conseguiu porque o vínculo dela ainda estava ativo. E aí ela começou a, né, como a gente fala aqui no escritório, aperrear um pouco a gente aqui. E por conta disso, né, eu liguei para eles e nem ofereci acordo, só falei assim, ó, doutor, liguei pro escritório da empresa, que representava a empresa. Doutor, a reclamante, né, expliquei a situação, que ela tinha tido filho, ela estava sem nenhuma renda, se a empresa poderia pelo menos encerrar o vínculo dela, já que eles não estavam pagando nada mesmo, ou então pagar o auxílio maternidade, né, o salário maternidade. Ele disse que ia ver com a empresa, né, o advogado, até hoje, não me deu resposta sobre se a empresa ia ou não fazer isso. Isso já no meio do ano, já tem 3 meses, pra você ver, né? E quando eu falo de falta de consideração é isso, eu acho que não custa nada você avisar, nem que seja uma resposta negativa, ó doutor, não conseguimos fechar, infelizmente não conseguimos, a gente vai deixar mesmo por conta da empresa, a empresa não quis. Eu acho que isso é o mínimo de você fazer com o seu colega de profissão. Outra situação aconteceu hoje inclusive, ontem era a data de um pagamento de acordo e a empresa não pagou. O que eu fiz, né? Porque eu pensei, vou entrar em contato com outro advogado da empresa e avisar, né? Com certeza ele sabe, mas eu vou falar que ontem era o último dia, a empresa não pagou, se ele poderia ver, né, o que aconteceu. Porque poderia haver alguma, né, confusão, alguma troca de informação, né, que não bateu e a empresa não pagou por conta disso. Inclusive já aconteceu no tempo que eu trabalhava no escritório e quando isso aconteceu, o escritório teve que cobrir porque foi culpa do escritório. O escritório não avisou no prazo correto a data para fazer o pagamento e aí saiu do bolso do pessoal do escritório. E aí, sabendo disso, eu entrei em contato com o escritório. Ele visualizou a mensagem de manhã, eu falei com ele de manhã cedo, visualizou e não me respondeu. Então, amanhã de manhã eu vou peticionar, cobrando a multa nos autos e a intimação da empresa para fazer o pagamento. Se ele tivesse só me respondido, ó, doutor, vou verificar aqui, vou ver o que aconteceu, aí depois me desse uma resposta, a empresa não conseguiu pagar, mas amanhã a gente paga, ou depois, eu não faria isso, né? Eu não peticionaria direto nos autos pedindo a multa, mas também não posso deixar meu cliente na mão. Mas era uma coisa que poderia ser evitada. E agora a última pra mim, que foi a pior, que, meu Deus do céu, eu acho que vocês não têm nem ideia, né? E realmente foi algo chato, né, de se falar. A advogada, né, ela quis realmente me derrubar, me prejudicar, Thiago, né, eu pessoalmente. Não sei por que ela quis me prejudicar, não sei por que, se ela tinha algo contra mim pessoal, ou se ela queria mostrar serviço e resolveu fazer isso. Mas era alguém que depois eu fui pesquisar um pouco da advogada, uma advogada já antiga, assim, antiga que eu digo com bastante tempo de profissão. Como eu expliquei, eu não vejo você, a outra parte, o outro advogado, como meu inimigo, são colegas de profissão. Então, respeito, né, é um dos princípios mais importantes que tem, tanto nas audiências, na audiência em si, no processo do trabalho, inclusive tem até no estatuto da OAB, que é o da urbanidade, você tratar a outra parte com urbanidade. Então, para mim, isso é um dos mais importantes e eu prezo muito por isso, de tratar a outra parte com urbanidade. O que aconteceu? Essa é a história um pouco longa, né? Então, vou tentar puxar um pouco do início para vocês entenderem um pouco do que aconteceu. E também para ver se vocês têm o mesmo pensamento que eu, né? Vamos lá, esse caso é um pouco complexo, né? Porque não é só um, são 3 casos, né? Primeiramente chegou uma pessoa para mim, onde a pessoa estava com os problemas na empresa. A empresa demitiu ela, a empresa não pagou corretamente as verbas rescisórias, pagou parcelado, e aí depois ele recontratou e ele nunca tinha pagado as verbas direito. E era uma empresa que estava com problema financeiro, muitas pessoas estavam entrando com processo contra a empresa. E era uma empresa, não era uma empresa grande, mas era uma franquia que tinha várias lojas, né? Era composto por 3 sócios, vamos se dizer. E esses 3 sócios tinham basicamente umas 10 lojas. E aí ocorreu uma briga e um sócio saiu, né? Então ficou ainda 2 juntos e o outro saiu e ficou sozinho. E eles dividiram essas lojas. Então a reclamante chegou para mim, me explicou, ela estava, né, trabalhando para esses outros 2 que ficaram juntos, que foram os que deram mais problema assim, financeiro na empresa, nas franquias que ele estava. E aí ela veio e explicou para mim, né? A gente viu que poderia ser feito. E eu vi que a empresa, né, o risco dela não receber nada era muito grande, porque, como eu expliquei, muita gente estava entrando no processo, a empresa estava deixando de pagar muita coisa, e aí eu vi, então, né, vamos pesquisar aqui tudo o histórico da empresa. Fiz essa pesquisa toda, descobri que tinha outras pessoas, outros sócios, outras empresas, e aí eu descobri que nessas 10 empresas ainda existia, né,
por exemplo, um revezamento de sócios. No contrato, uma pessoa era sócio, no contrato a outra pessoa era sócio e no contrato outra pessoa era sócio. Na outra empresa, 2 juntos eram sócios, na outra empresa esses outros 2 eram sócios, tinha empresa que os 3 eram sócios. Então tinha essa confusão nessas 10 empresas. E aí o que eu fiz, né? Questionei a reclamante, ela falou, me explicou que teve essa briga e essa separação. E então o que eu fiz? Eu juntei essas 10 empresas e coloquei tudo no processo como grupo econômico. Tentei fazer uma árvore ali, né? Mostrar para o juiz que é um grupo econômico, apesar de ter sócios diferentes, algumas. Depois dessa pessoa veio mais 2, né? Ela me indicou para outras 2 pessoas. Então no final foram 3 processos contra as mesmas empresas. Nesse sócio que saiu, né, ele meio que eu acho que ele se zangou, né? Ele deve ter ficado puto comigo por eu ter colocado. E aí com certeza ele deve ter falado para a advogada acabar com a minha vida. Deve ter falado para a advogada tudo que fizer para me ferrar, ela fazer. E o que a advogada fez? Como eu falei, né? Eram 3 processos, um processo teve acordo, então ficou 2 processos. Quando chegou na data da audiência, a advogada já chegou lá fazendo confusão. A advogada desse outro rapaz aqui que, vamos dizer, que não tinha nada a ver na história, apesar de estar ali no bolo, né, no grupo econômico, mas a reclamante não trabalhava diretamente para ele, as reclamantes, né, trabalhava para esse outro. Mas por ele ter também um nome nas empresas, ele teve que entrar também. Como eu coloquei, o juiz ia decidir se tinha ou não um grupo econômico, né? Minha obrigação é colocar, até para poder satisfazer os valores que a reclamante tem direito. E eu acho que ele não gostou, né? Deve ter falado para a advogada, né, como eu expliquei, acabar com a minha vida, e a advogada chegou lá já fazendo confusão, dizendo que era um absurdo. Essa audiência foi presencial, não participei. Eu mandei um correspondente, então quem me falou o que aconteceu foi o correspondente e a minha cliente. A cliente até achou estranho, né? Falou se a advogada tinha alguma coisa pessoal, né? Se era certo ela fazer isso. Ela já chegou na audiência fazendo confusão, dizendo que era um absurdo. As empresas do cliente dela estavam no processo, que não tinha nada a ver. Que isso era um absurdo porque estava, né? Como é que ela falou? Meio que encarecendo o judiciário por colocar essas empresas. E aí o que ela fez? Ela colocou tanto na petição quanto na audiência. Ela pediu para condenar a reclamante e a mim, Thiago, né, a pessoa, né, o advogado, por litigância de má-fé, e ainda pediu pro juiz emitir um ofício para a OAB, porque eu estava atuando em um estado que a minha OAB não era registrada, né? Isso aconteceu. Minha OAB era registrada no Piauí e o processo em outro estado. Então o que ela fez? Ela pediu para o juiz emitir um ofício para a OAB por conta disso, né? Essa denúncia. E para mim isso foi o cúmulo, né? O que tem a ver? Eu advogar em outro estado, né? O que ela tem a ver? O que isso vai mudar a vida dela? No outro processo, no outra audiência que teve, né? Foi virtual, desse outro processo. Essa eu já participei, que para mim foi o cúmulo também, né? Ela já falou mais besteira. Chegou fazendo a mesma coisa, só que na audiência virtual ela não conseguiu tanto fazer confusão ali, né? Sim, no ambiente, né, virtual, porque é limitado ali. Mas quando ela pediu a palavra e pediu para o juiz constar na ata as mesmas coisas. Condenar a reclamante e o advogado por litigância de má-fé e emitiu o ofício para a OAB por conta da minha inscrição de outro estado e eu estar atuando em um estado diferente. E ela ainda falou a seguinte frase: não é para ele estar advogando aqui, não vou falar o estado, mas ela falou, não é para ele estar advogando aqui no estado, é para ele advogar no estado dele, não tem nada do que ele advogar aqui. Ela ainda falou essa frase, para mim, não sei se ela é xenofóbica, se ela tem algum preconceito por eu ser do Nordeste, não sei. Ela falou desse jeito. Na hora eu não falei nada, eu não quis discutir, não quis brigar. Eu imaginei até que ela ia fazer alguma coisa, mas eu não imaginei que ela ia falar isso. Mas eu gravei a audiência porque eu fiquei meio que com receio. Não? Se essa mulher fazer alguma confusão, vou gravar a audiência aqui. E se der algum problema, eu faço uma denúncia para ela na OAB, né, também. E a audiência ainda hoje eu tenho gravada. Nesse primeiro processo que eu falei, né, que foi o correspondente, já saiu a sentença. O juiz ele condenou as empresas todas, né, por grupo econômico. Não adiantou nada essa confusão que ela fez. Não condenou a gente, né, por litigância de má-fé e também não emitiu ofício para a OAB, porque ele falou que se eles quisessem fazer alguma denúncia, eles poderiam ir pessoalmente, né? Não era o juízo que deveria fazer isso. Nesse segundo agora não saiu ainda a sentença, então não sei se eles vão emitir ou não o ofício para a OAB. Mas isso aconteceu, infelizmente, né? Como eu falei, não sei se ela tinha algum, né, problema pessoal comigo ou se ela queria só mostrar serviço para a empresa, mostrar que ela
ia, né, acabar com a minha carreira, ia acabar com a minha vida. Não sei, sinceramente. Se ela queria mostrar serviço, é triste, né? Ela tentar passar por cima de outro colega de profissão por conta disso. Você tem esse pensamento, né, como eu expliquei, a outra parte não é o seu inimigo, é um colega de profissão. Ele tem família, ele tem marido, é um marido, mulher, né, um filho. E ele tem uma carreira também. Então não adianta você ter essa mentalidade, né, de querer prejudicar a outra parte e ganhar o processo dessa forma. O processo você não vai ganhar assim fazendo barulho, né? Você querendo fazer confusão na audiência. Você vai ganhar com as teses e com o que você colocar no processo, né? É algo realmente que você demonstrar para o juiz. Não tentar jogar baixo e atacar o outro colega de profissão. Então, esse foi meu desabafo, eu já estava esperando um tempo para gravar esse vídeo. Conta aqui se você já passou uma situação chata como essa na advocacia. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero muito saber, não sei se isso acontecia só comigo, está acontecendo só comigo ou se isso já é normal, mas eu acredito que seja normal. Muito obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.